Olá, paz do Senhor, tudo bem, queridos? Queridos, eu queria ler um texto aqui que está em João 15, a partir do versículo 1 ali. Jesus falando ali para os discípulos assim, ele falava: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Aquele falando ele o limpa, ele está querendo dizer que ele poda, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, aqui Deus está fazendo essa comparação, Jesus falando que Ele é a videira e nós somos os ramos. Ele está usando aqui isso para ilustrar que se nós somos esses ramos, o ramo ele não vive sozinho. Ele tem que estar enxertado nessa videira, que é esse corpo. A Bíblia também vai falar lá em Coríntios que Jesus é o cabeça da igreja e Ele formou a igreja através de um corpo, e esse corpo somos nós, cada um membro do corpo, fazendo parte desse corpo. Há um só corpo, que é a igreja, e vários membros. Há um só espírito, mas nós somos esses vários membros. E esse membro ele só funciona se ele estiver ligado a um corpo. E aqui em João 15, ele está falando a mesma coisa, mas usando a videira, que nós somos um ramo enxertado nele. Às vezes a gente tenta fazer as coisas de Deus sozinho, a gente às vezes tenta... muita gente força a ficar fora da igreja. Eu não preciso de igreja porque os irmãos dão problema, porque tem gente que vai falar mal de mim, porque eu não me dou bem com fulano de tal. E a gente tenta fazer sozinho, queridos, não funciona. A gente sabe que não funciona. Por isso que aqui ele diz que vocês são os ramos e eu sou a videira. A gente só vai funcionar como cristão estando junto na videira. Aí tem gente que fala, não, mas dá pra fazer sozinho sim, eu consigo, eu oro em casa, eu faço tudo sozinho, não preciso. Olha o que fala em Hebreus 10, 25. Fala assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, não tem como, a Bíblia é todinha, ela foi escrita para a igreja. Jesus, ele foi morar com o Pai, e ele deu uma autoridade a partir de Pedro ali, que falou, tu és pedra, a partir de você eu vou edificar a minha igreja. A noiva de Cristo, quem Cristo vem buscar não são indivíduos, é a igreja. Então, queridos, se você estiver fora da igreja, você tem que voltar para a igreja. Se você ainda não foi para a igreja, você tem que buscar a igreja. Mas já vai falar de igreja de novo? Queridos, tem que ser. Não deixemos de reunirmos como igreja. É o que a palavra está mandando, não é o que eu estou falando. Aqui em João 15, lá no verso 12, ele fala assim, o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse amai-vos uns aos outros, você pode perceber, queridos, que Deus quer de toda maneira que você conviva com as pessoas. Se fosse pra gente viver separado das pessoas, pensando só nas coisas de Deus lá em cima, ele tinha feito a gente anjo, ele não tinha feito a gente pessoas. Nós somos humanos, a gente tem que viver como pessoas. Que a gente tem que amar pessoas, porque ele amou o mundo de tal maneira, mas ele amou a pessoas. Tudo foi feito por pessoas. E Jesus, ele morreu por pessoas. E ele ama pessoas. E ele ama você também, ele me ama, ele ama todos nós. Ele quer que a gente se ame. Por isso que a Bíblia ela é enfática em dizer, amem-se uns aos outros. Quais são os maiores mandamentos? Amar, que Jesus falou, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente não se amar, a gente não consegue ser esse corpo. A gente não consegue estar nessa videira, porque essa videira vai ter vários ramos. Talvez eu não me dê bem com algum ramo, mas eu vou ter que aprender a lidar com esse ramo, porque eu só vou produzir fruto se eu estiver junto com esses ramos na videira. A gente tem visto muito, queridos, a gente tem visto muitas pessoas buscarem a Deus, começarem a... você deve ter visto isso, você já deve ter vivido isso,
você tá vivendo oprimido, você tá numa opressão, talvez antes da tua conversão, aí você foi tão oprimido ali que você acaba indo para a igreja, você começa a buscar Deus. Aí você busca Deus ali por causa de algum problema, por causa de uma cura que você quer, ou com a vida financeira que tá com problemas, ou com a vida sentimental. A gente busca a Deus por causa disso. Isso não é errado. Na verdade é o jeito que Deus usa para te atrair. Senão a gente não buscaria. Se tivesse tudo legalzinho na vida de todo mundo, ninguém buscaria a igreja. Aí, querido, se você vai para a igreja e você está buscando resolver aquele teu problema, talvez uma falta de emprego, talvez o relacionamento teu que tá com problemas, aí a gente vê que é muito comum acontecer isso. Aí a pessoa vai para a igreja para buscar isso, faz campanha e consegue aquilo que ela procurava. A partir do dia que ela consegue aquilo que ela procurava, ela para de ir na igreja. Por quê? Porque o alvo dela era o problema dela. O alvo dela não era Cristo ainda. Ela tinha um problema, ela queria resolver aquele problema. Talvez vida financeira, ela resolveu o problema. Ela para de buscar, porque o alvo era aquele. Depois que a gente atinge o alvo, a gente para de buscar. Em Mateus 7, do 9 ao 11, fala assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Deus vai fazer, queridos. Deus é um Pai amoroso, Ele ama a gente. Ele vai fazer. O problema é que às vezes a gente recebe aquilo que a gente pediu e sai de casa. Na parábola do filho pródigo acontece mais ou menos isso também. Se você ler ali na parábola do filho pródigo, ali a gente sempre aprendeu que o filho pediu a parte dele para ir embora. Não está escrito que ele pediu a parte dele para ir embora. Ele pediu a parte dele. E o pai pegou e deu a parte dele. A parte do filho. E depois de algum tempo, esse filho pega aquilo que o pai deu e vai embora. O que o pai deu não era para ele usar fora. Era para ele usar tanto dentro dali da casa ali. Não precisava dele ter saído. Mas o que ele queria? Ele queria fazer coisas às vezes que o pai dele não deixaria fazer. Como é na igreja. Às vezes a gente quer viver o que a gente quer, não quer obedecer a Deus. Talvez a gente nem saiba como obedecer a Deus, mas a gente quer as bênçãos de Deus. E na Bíblia também, queridos, tem em João 6,26 também vai falar assim, Jesus está falando, depois da multiplicação de pães ali, que tinha uma multidão seguindo ele ali, ele vai falar: em verdade vos digo, me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e ficaste satisfeitos. Às vezes a gente está buscando Deus para satisfazer um desejo nosso. Na verdade, grande maioria é isso. Mas o que acontece? Deus ele vai promover isso. Ele vai promover para que você se achegue a Ele, para que você faça parte da igreja, que você comece a ver as coisas de Deus. Nesse momento que você começa a aprender as coisas de Deus, ou aí alguém vai estar falando, provavelmente o Espírito Santo já vai estar habitando em você, ele já vai começar a te orientar o que é certo e o que é errado. No teu interior você vai começar a saber o que é certo e o que é errado. E independente do teu problema, independente daquilo que você foi buscar, você vai começar a entender esse Jesus, esse amor desse Jesus. Essa é a intenção dele. Jesus ele não quer você fora dele, ele quer você perto dele. Ele não está tão interessado em te curar, em resolver o teu problema. Não que ele não queira fazer isso, mas é que talvez ele fazer isso por você vai fazer com que você perca a tua salvação. Porque Jesus está mais interessado na tua salvação. E talvez a tua enfermidade, talvez o teu desemprego, o teu problema financeiro vai fazer você ser atraído por Ele, para Ele poder demonstrar o amor dele por você. Nós só vamos conhecer o amor dele, queridos, estando junto com Ele, se achegando a Ele. Em Tiago 4,8 vai falar assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai o coração. O que ele está querendo dizer aqui? Quanto mais você se purificar, quanto mais você se limpar, quanto mais você perceber os pecados que você está cometendo e você começar a se livrar deles,
ele vai se achegar a você. A palavra ela fala também em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas que você tem buscado, querido, que você tem ido para a igreja buscar, talvez você não tenha buscado com tanta força, porque você talvez não creia que Deus vai fazer por você. Queridos, Deus ele vai acrescentar todas as coisas, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Porque a própria justiça de Deus, ora ela vai te condenar, ora ela vai te absolver dentro de você mesmo. Você vai perceber aquilo que você está fazendo que não é da vontade do Senhor. Talvez você xingava, você não vai xingar mais. Talvez você gritava com as pessoas, você não vai gritar mais. Talvez você é alguém que não pagava a conta e agora você vai pagar. Talvez você era aquele que enganava alguém, que se recebesse um troco errado no mercado, em algum lugar você pegava para você, agora você não vai pegar mais. Talvez você adulterava, você não vai adulterar mais. Talvez você fornicava, você não vai fornicar mais. Talvez você mentia, você não vai mentir mais. E mesmo que as coisas dessas você ainda faça, Deus ele te ama o suficiente para te manter perto dele. E aos poucos você vai descobrindo quais são as obras da carne, aquilo que eu não devo fazer. Existe uma transformação. Existe um processo de transformação. Se você olhar ali na natureza, quando as pessoas pegam ali, quando o agricultor ele pega um ramo ali de uma videira e enxerta na videira ali um raminho, esse raminho ele não vai produzir ainda. Não sei se você já viu, ele faz um cortezinho e faz uma cunhazinha na ponta do raminho, ele enfia ali dentro ali, passa um plástico e aquilo ali fica um tempo ali. Aí aquilo ali aos poucos vai grudar. E com o tempo aquilo ali vai começar a produzir alguma coisa. Não é porque enxertou ali agora que vai produzir, mas não vai morrer. Se você deixar jogado no chão, vai morrer. Mas se você coloca ali na videira, se você enxerta ali na videira, ele pode demorar, não sei quanto tempo demora, às vezes meses para poder brotar alguma coisa, mas ele não vai morrer. E se ele estiver fora da videira, ele vai morrer. Então a minha palavra para você, queridos, é essa. Não fica fora da videira. Se enxerta na videira. Talvez você tá na videira, talvez você veio para a igreja e não está produzindo ainda, mas fica na videira, queridos. A seiva do Senhor Jesus. O que é a seiva do Senhor Jesus? É a palavra do Senhor, é a adoração, é o ambiente de glória que você vai ficar. Esse ambiente, esse que vai estar um clima próprio ali, é como na natureza. Mesmo que você ainda não está enraizado, o sol não vai te queimar. A chuva não vai fazer apodrecer. Se estiver jogado no chão, o raminho estiver separado da videira, ele vai apodrecer, ou ele vai torrar, ou a enxurrada vai levar. Mas se você estiver na videira, queridos, uma hora ou outra você vai produzir. E talvez, o que vai acontecer? Talvez você vai ser podado em algumas coisas. Como ele falou aqui, que o ramo que está nele, ele poda, ele limpa. Mas para que ele limpa? Para produzir mais. Ele vai podar algumas coisas. O que é essas coisas que ele vai podar? Ele vai fazer você renunciar a algumas coisas que você fazia. Como eu falei ali de alguns pecados, e não só pecados, mas de costumes. Coisas que talvez nos afastem de Deus. O diabo ele vai fazer de tudo, queridos, para fazer você ficar longe dele, de longe do Senhor. Por isso que a palavra fala pra gente ficar atento às astutas ciladas do maligno. O que o maligno vai fazer? Talvez ele não vai te atacar de frente, mas ele vai armar ciladas para você. Talvez essa cilada é algo que está lá na frente, é uma emboscada. E o diabo ele sempre vai vir dessa maneira, com emboscadas, oferecendo pratos que parecem agradáveis. Na cilada, como a gente vê uma armadilha, quando você vai fazer uma arapuca para pegar um passarinho, se você fizer só arapuca sem nada ali, se não pôr algum alimento ali, alguma coisa que atrai, que seja atrativo, o animal não vai cair na armadilha. Toda armadilha tem um atrativo, tem uma isca. E o diabo ele sabe qual a isca que ele usa para você. Ele sabe o que faz você sair da igreja. Ele sabe o que te afasta da presença do Senhor. Então, queridos, coloca no teu coração essa palavra.
João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira e o pai dele é o agricultor, que é Deus. Todo ramo que está em mim, todo ramo que está em Jesus e não dá fruto, ele corta. Se você também já estiver na igreja, você já está na videira, mas se você não estiver produzindo nada, querido, se você estiver só dando problemas, estiver ocupando só espaço, o próprio Deus vai tirar você. Ele não quer que você não dê fruto, você precisa dar fruto. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Então ele vai te podar, queridos. Talvez você está se sentindo podado, talvez você fale, nossa, eu estou tanto tempo já na igreja, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e estão me podando. Por que Jesus está permitindo isso? Porque ele quer que você produza mais. Porque a gente no conforto, queridos, a gente para. Se a gente tiver conforto, a gente para. Ele vai te manter sempre em confrontos. Sempre vai ter resistências a tudo. Senão você não vai ter crescimento. O crescimento ele vai vir com isso, com conflito, com confronto. Sem conforto. Aí no 3 ele fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que poda, gente? A própria palavra. Se você também não lê a palavra, se você não conhecer a verdade, porque a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que vai te podar. É a própria palavra de Deus. Talvez você não vai ouvir Deus falar diretamente no teu ouvido, mas se você pegar a tua Bíblia em casa e ler, Deus vai falar através dela, porque Ele é a verdade. Ele é a palavra. Em João 1 ali, ele fala, no princípio ele era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele era a palavra desde o princípio. No 4 ele fala, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, fica na videira. Fica na videira. Não tenta sair da videira, fora da videira não vai dar certo. Você já conheceu a palavra de Deus. E a gente sabe que fora dela a gente não tem vida em Cristo. Eu quero orar por você, querido. Fecha teus olhos. Se você tem alguma coisa, se você tem alguma enfermidade, se você está com dor, se você está desempregado, se você tem alguma aflição, alguma coisa que está te oprimindo, traz ela à memória agora que eu vou orar. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai ouvir a tua oração e Deus vai te restaurar, Deus vai te curar. Amém? Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero colocar a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem agora. Seja ele do grupo, seja da igreja, seja de fora da igreja. Aquele que o Senhor direcionar a ouvir essa mensagem, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor venha com o teu Espírito. Que o Senhor venha visitar cada um. Que o Senhor venha visitar essa pessoa. Que o Senhor venha visitar a tribulação dessa pessoa. Que o Senhor venha visitar o coração dela. Que o Senhor venha visitar, Pai, e colocar as tuas mãos poderosas em tudo aquilo que tem afligido. Eu não sei o que tem passado, mas o Senhor sabe o que passa no coração de cada um dos teus filhos. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha colocar tuas mãos curadoras. Porque aquilo que parece impossível para o homem, para o Senhor é possível, porque o Senhor é o Deus do impossível. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha trazer a restauração, que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha trazer a salvação, a libertação na vida de cada um. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, passa o sangue do teu filho nos umbrais da porta da casa desses que estão ouvindo, para que o anjo da morte não venha passar na casa deles. Em nome de Jesus, Pai, livra de todo mal, livra, Pai, das astutas ciladas do maligno, e que teus filhos venham permanecer na videira que é o Senhor Jesus, para que o agricultor, que é Deus, possa cultivar, possa trabalhar, e que essa pessoa venha produzir frutos do teu Espírito.
e não as obras da carne. Abre, Pai, os olhos espirituais dos teus filhos, abre os ouvidos espirituais, que eles venham ouvir a tua voz, que eles venham enxergar aquilo que o Senhor quer que eles enxerguem, Pai, para que eles sejam transformados pela renovação da mente deles e pelo agir do teu Espírito Santo na vida de cada um. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha dar fome, que o Senhor venha dar sede da tua palavra, que o Senhor venha ensinar, que o Senhor venha ensinar a cada um qual é o caminho, porque a tua palavra diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que seja revelado o Pai através do Filho na vida de cada um, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.